Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a partir do censo de 2022, embora predominantemente a proporção de católicos no Brasil diminui entre a população mais jovem, ao mesmo tempo cresce entre a parcela de evangélicos e pessoas sem religião. Coloca pra gente, temos tvtnews.com.br. É isso, os evangélicos batendo recorde e o Brasil tendo a menor parcela de católicos da história. No entanto, é isso, os católicos ainda seguem sendo a maioria no país, mas o que espanta é esse crescimento realmente de evangélicos, 5,2 pontos percentuais. De crescimento? Oi? De crescimento. Olha, em 2010... 65% da população era católica. O número caiu para 56,7% em 2022. Queda de 9 pontos. Evangélicos eram 21,6% em 2010, são hoje 26,9%. E as pessoas sem religião, que eram 7,9% em 2010, são em 2022 9,3%, um crescimento também de ateus. Aliás, estava vendo aqui, sabe qual é a cidade com o maior número de ateus no país? Chuí, no Rio Grande do Sul. A gente sempre fala o Iapoca é Chuí, né? Chuí lá no Rio Grande do Sul. É a cidade com o maior percentual de pessoas sem religião no Brasil. Sobre isso a gente conversa agora com o Vinícius do Vale, que é doutor em ciência política. Vinícius é autor do livro Entre a Religião e o Lulismo. Seja bem-vindo, Vinícius, um prazer te receber por aqui hoje, justamente para a gente conversar sobre os significados desse avanço evangélico no país, essa queda entre católicos e como a política lida com tudo isso. Bom dia, quase boa tarde já. Conta pra gente, qual a sua avaliação inicial sobre esses números? Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que, enfim, já se esperava um crescimento evangélico e um decréscimo da população católica no Brasil. E, nesse sentido, os números divulgados pelo censo, eles até ficaram aquém do esperado. Se esperava que os evangélicos tivessem algo em torno ali de 1/3 da população, alguns falavam, outros falavam um número próximo de 30%, e veio um número menor. E a mesma coisa com o decréscimo do catolicismo, né? Se esperava que eles estariam mais próximos ali dos 50% da população. Ou seja, o que esses números divulgados pelo censo, eles indicam? Eles indicam uma desaceleração do processo de transição religiosa brasileira. É um processo que vem de algumas décadas já, desde os anos 80, esse processo se acelerou, aparentemente, agora com os números a gente viu que esse processo vem perdendo um pouco de força, o que não quer dizer que seja um processo que tenha sido revertido ou nada do tipo, mas simplesmente foi isso, né? Perdeu um pouco da força que tinha antes. Se esperavam que os números fossem ainda mais gritantes nesse sentido de apontar essa transição religiosa brasileira. E isso tem implicações políticas muito importantes, tá, Thalita? Porque o PT e toda a esquerda, no geral, tem uma dificuldade muito grande de se aproximar dos setores evangélicos. E, enfim, o diagnóstico, né, em relação a isso também fica uma coisa um pouco meio termo, né? Sim, essa dificuldade aumentou com o crescimento evangélico que a gente viu, mas, ao mesmo tempo, se esperava que, com uma proporção maior de evangélicos, a dificuldade do PT na próxima eleição seria ainda maior. Acadêmico precisa de sempre tema para fazer artigo, né? Ou então fazer, quem já tem dissertação de mestrado, fazer doutorado ou pós-doutorado. Então eu já vou encomendar 2 aqui para o senhor. Primeiro, papel de Francisco na contenção de queda do catolicismo. O papel de um governo abertamente religioso, né, de fundo religioso no Brasil.
não fazendo com que os evangélicos crescessem tanto quanto esperavam, e a junção das duas coisas. Já tem proposta aqui para o senhor, professor, e dá para falar, claro, acabaram de sair os dados, mas já dá para falar alguma coisa dessas hipóteses aí, como hipóteses pelo menos? Olha, o Papa Francisco era uma figura pública muito respeitada no mundo inteiro e era uma figura muito popular. E ele fez, sim, mudanças na Igreja Católica que podem ser vistas como no sentido de estancar essa queda do catolicismo. Ele, de certa forma, abriu a Igreja para outros setores, colocou a Igreja para fazer um trabalho social, para estar enfim, voltada para atender as pessoas. É claro que a estrutura da Igreja Católica é uma estrutura muito rígida e essas mudanças elas não são sentidas automaticamente. Mas eu acho que dá para a gente dizer, sim, que a figura do Papa Francisco e algumas medidas que ele fez dentro da Igreja ajudaram a não estancar, porque ainda foi uma queda bastante expressiva, né? Se a gente for ver, foi algo quase 10% da população que o catolicismo perdeu, né? Quase 10 pontos percentuais, melhor dizendo, mas, como eu estava dizendo antes, se esperava que fosse uma queda maior. E, bom, certamente também a fusão, né, do bolsonarismo com os evangélicos, né, ainda que nós consideremos que os evangélicos são um setor plural, e tem evangélico de esquerda, tem evangélica de direita, a imagem ficou muito, vamos dizer, colada, né, dos principais líderes evangélicos junto ao bolsonarismo. De certa forma, também há uma reação a isso, né? Muita gente, de certa forma, não quis se envolver com as religiões evangélicas por uma falta de afinidade política. Certamente isso existe, tá? Mas é muito difícil a gente dizer o quanto que cada uma dessas coisas entra nessa equação que nós estamos falando, porque também aconteceu uma outra coisa dentro desse período. Os evangélicos que, de certa forma, eram uma população minoritária, que sofria preconceitos, que era uma população um pouco mal vista, né? Nos últimos anos, né, esse processo ele foi bastante mitigado. As emissoras de TV, as produções culturais passaram a trazer mais a temática evangélica, passaram a abordar mais, enfim, essa religiosidade, trazer personagens evangélicos para suas produções e assim por diante. E, de certa forma, o tabu que existia em relação a ser evangélico foi bastante desconstruído nesses últimos anos. E então, isso também é uma coisa que, quando a gente analisa, joga água no caldo daquela interpretação de que os evangélicos deveriam ter crescido mais, e isso não aconteceu, certo? Então, me parece que a gente está se aproximando, né? Ainda não dá para dizer onde que vai ser esse teto, não dá nem para afirmar que vai existir um teto da onde os evangélicos não vão ultrapassar na sociedade brasileira, tá? Mas é uma hipótese mais plausível hoje, com os dados corroborando mais na direção dela, a gente dizer que os evangélicos estão se aproximando de um teto dentro da população brasileira. Então, aquilo que se dizia, vai todo mundo se tornar evangélico daqui 20, 30 anos, está muito mais distante hoje, a gente vendo esses dados do censo e esse crescimento evangélico um pouco abaixo do esperado, tá? Então, os dados acabaram de sair, mas é uma impressão que eu acho que fica nesse primeiro olhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tudo bem, os católicos ainda estão ganhando na autodeclaração dos evangélicos, os evangélicos cresceram menos e tal. Só que, para mim, é evidente que o problema não é a autodeclaração, né? O problema é que os católicos não vão para a igreja. Os católicos se declaram católicos meio por inércia. Eu sou paulista, eles não vão para a igreja, eles não contribuem com a igreja, eles não fazem parte da congregação. Os católicos estão fora da igreja. Então é uma coisa quase que você dizer... Bom, enfim, é um titulinho. Os evangélicos não, os evangélicos vão para a igreja, os evangélicos participam do espaço comunitário, os evangélicos são militantes, né, dessa causa religiosa.
Recentemente teve uma novela na Globo que tinha o núcleo principal da novela era uma família evangélica. Pô, todo dia os caras estavam na igreja, entendeu? Não tinha uma igreja católica que apresentasse comportamento desse tipo, entendeu? Quer dizer, então, isso torna, tudo bem, não houve um crescimento numérico, mas o fato, não tão grande quanto esperado, mas o fato é que eles cresceram e conseguiram manter a coesão. Conseguiram manter essa... Claro que tem alguns desigrejados por aí e tal, dentre os evangélicos, são esses caras que ficaram horrorizados com a junção de muitas igrejas com o bolsonarismo, com o fascismo, então saíram e tal, então desigrejados. Mas muitos simplesmente mudaram de religião, até indo para religiões, para denominações muito conservadoras. Tem um amigo meu que ele era de uma igreja... de uma dessas igrejas que ficou bolsonarista, era a Assembleia de Deus. Aí ele ficou tão chateado. Você pensa que ele foi para uma igreja, e ele é lulista fanático, ele foi para alguma igreja de esquerda, de evangélico de esquerda? Não. Ele foi para a Congregação Cristã do Brasil, que é a igreja mais tradicional do mundo, mas não pede dinheiro nem fala de política. Para ele, tá de bom tamanho, entendeu? Mas ele não deixou de ir para a igreja. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que os números... são muito frios para pegar esse sentimento que os evangélicos têm de comunidade. E isso faz deles uma força política importante, coisa que os católicos perderam, porque não estão mais nesses espaços comunitários, estão fora das igrejas. Você concorda com essa avaliação? Olha, em parte sim. Quando a gente vai ver os dados e quando a gente vai, enfim, fazer outros tipos de pesquisa junto a setores religiosos, né, pesquisas qualitativas, etnográficas, etc., a gente observa que o grau de, vamos dizer, frequência ao templo, enfim, o que a gente chama, né, em surveys de influência pastoral também, a influência do líder religioso é maior entre os evangélicos que entre os católicos. Tem muitos católicos que só vão à igreja em datas específicas e outros católicos que, enfim, nem vão à igreja em datas específicas, mas se autodenominam católicos, certo? Mas o que a gente tem observado também? Que isso começa a surgir no universo evangélico. O universo evangélico ele se expandiu no Brasil e ele também está se tornando uma cultura além de uma religião, vamos colocar dessa forma, o que significa o quê? Tem muita gente que tem uma influência cultural mais próxima do evangelicalismo do que do catolicismo, mas não tem essa frequência à igreja como a gente olhava em décadas anteriores e via que todo mundo que se dizia evangélico frequentava os cultos pelo menos semanalmente, né? Isso vem deixando de ser a verdade absoluta, né? Mas claro que ainda comparando com os católicos, é esse quadro que você nos trouxe. Os católicos eles são menos engajados nos templos, na expressão da sua religiosidade do que os evangélicos, tá? Então, eu acho que é isso, mas cada vez menos é tão forte isso. Ficando agora na questão dos números, assim, em si, Vinícius, uma das explicações para o suposto erro dos institutos de pesquisa na eleição de 2022 era que o número de evangélicos estava subestimado nessas amostras, né? E agora... com os números em mãos, é possível trazer, de repente, cenários mais próximos do que a realidade está apontando? Certamente, eu acho que essa divulgação dos dados do censo vai ajudar a calibrarem as pesquisas. Sim. Isso era uma hipótese mesmo, ainda não dá para dizer que foi isso que aconteceu, que as pesquisas, elas, de certa forma, erraram além da margem de erro, mais do que em outras eleições, né? Mas o que acontece, né, é que agora com a divulgação a gente pode calibrar melhor as pesquisas e se atentar a isso, tá? E por que eu acho que não dá para cravar que foi isso que aconteceu ou que não aconteceu? Porque tem uma questão, uma variação muito grande nos estados.
entre os estados que são mais evangélicos e os estados que são menos evangélicos. Por exemplo, tem estados como o Acre, que está mais de 40% de evangélicos na população, outros como no Nordeste ou no Sul do Brasil, que tem menos evangélicos do que a média, tá? Então isso tem que ser calibrado por estado para a gente ver mais ou menos como que isso vai implicar em dizer se essa hipótese se confirmou ou não, tá? Mas, assim, o que eu acho que dá para a gente dizer em termos políticos, tá? É que o Brasil vem se tornando mais evangélico, ainda que esse movimento tenha sido, né, menor do que o previsto, e isso traz problemas para o campo progressista, no sentido de fazer com que o campo progressista tenha que dialogar com essas pessoas. O diagnóstico não deve mudar, sabe? Simplesmente foi num grau menor do que as pessoas esperavam, mas o diagnóstico se mantém de pé. O Brasil ainda está perdendo o número de católicos, ganhando o número de evangélicos, e isso implica que os progressistas vão ter que suar bastante para poder se aproximar deste grupo, que hoje, Thalita, nós temos na eleição de 2022, segundo o Datafolha da véspera, 69% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. E só 31%, estou falando de votos válidos, tá? Votaram no Lula no segundo turno. Então, mantendo essa proporção, vai ficando muito difícil para a esquerda eleitoralmente. É preciso um esforço para se aproximar desse grupo. Então, o diagnóstico não muda em relação aos números que a gente tinha no passado. Essa foi uma preocupação muito grande no último processo eleitoral. Você viu desde então a esquerda e o campo progressista agindo de uma forma diferente, a fim de se aproximar desse público evangélico atualmente, Vinícius? Olha, eu acho que tem uma coisa que já mudou bastante, que é o diagnóstico. E eu acho que para a gente conseguir resolver um problema, a gente precisa identificar que o problema existe, né? Então, eu acho que essa foi a principal mudança. Acho que se passou a entender isso como uma questão. Mas quando a gente vai ver ações propriamente ditas, a gente ainda está um tanto quanto carente delas. É claro que, enfim, o governo Lula conseguiu trazer para perto de si algumas lideranças evangélicas, da bancada evangélica, que, enfim, consegue sentar com o governo, conversar, né, negociar, mas ainda não é um processo tão profundo assim, o que significa aquele diagnóstico que eu estava trazendo anteriormente. É preciso tentar se aproximar mais desse segmento, pensando não só eleitoralmente, mas pensando em se aproximar do que é a população do Brasil hoje, né? A esquerda, ela vai ter mais força eleitoral, mais força na sociedade, conforme ela tiver nesses espaços que os evangélicos também ocupam. Então, eu acho que isso fica como mantemos esse diagnóstico, né? Só algumas curiosidades sobre esses dados que saem agora. A maior concentração de católicos está no Nordeste, 63,9%. Evangélicos estão em maior proporção no Norte, 36,8%. Os espíritas têm uma maior concentração no Sudeste, 2,7%. A Umbanda e o Candomblé têm presença maior no Sul, 1,6%. Sem religião, o Sudeste concentra a maior proporção, 10,5%. Interessante, né, a gente ver essa distribuição, então, de religiosidade. Quebrando estereótipo, inclusive. Não, interessante, né? A que deve a Igreja Católica essa força do catolicismo no Nordeste? Ao Padre Cícero, que foi perseguido pela Igreja. Quer dizer, a Igreja Católica está vivendo um certo infernão astral, mas vamos combinar que ela mereceu, né? Ela ficou perseguindo o Padre Cícero durante um monte de tempo, né? E foi ele que segurou o catolicismo. É ele que está segurando o catolicismo até hoje nessa região. Padre Cícero Romão Batista, dia 20 de julho, o grande dia da festa dele. 6 horas da manhã, um calor enorme lá no Vale do Cariri, tá todo mundo em preto para celebrar a missa, lembrando. Agora, vai fazer daqui a pouco.
Não, já Próximo foi, mês. eu estava lá. No dia 20 de julho, tem o dia da morte. Tem o dia da morte. O estado com maior proporção de evangélicos é o Acre, 44,4%, e o menos evangélico é o Piauí, 15,6%. Tá aí um pouquinho dessa composição geográfica. Piauí. Você Piauí, repara, o menos evangélico você do repara país. que assim, o maior número de religião, de seguidores de religião de matriz africana, assim autoanunciado, está no sul do Brasil. Rio Grande do Sul. Então, se faria uma associação direta com Salvador, Sim, com a Bahia. sim, muito não, curioso. Com o Rio. Não. Não. Porque também tem a questão, como você estava falando, Laura, tem a questão de sincretismo também, né? Quando eu sigo 2 ou 3, eu vou falar uma só, né? Sim. Então é por aí também. Muito interessante. Não tem recorte de faixa etária nesse levantamento, Vinícius? Você sabe dizer? Esses números, o IBGE mudou um pouco a metodologia, tá? Ele está considerando só pessoas acima de 10 anos. Então, isso, de certa forma, né, a gente pode considerar que os evangélicos são um pouco a mais do que foi divulgado se a gente considerasse os recém-nascidos até 10 anos, tá? São de famílias mais evangélicas do que católicas, porque existe essa questão demográfica no catolicismo brasileiro. O catolicismo está mais concentrado entre as faixas etárias mais velhas e os evangélicos estão mais concentrados nas faixas mais novas. Mas não é nada que distorça esse diagnóstico que a gente está trazendo. Talvez coisas de décimos a mais ou a menos, né? Mas, enfim, o recorte etário é esse nos números em geral, e os números de certa forma, por faixa, né, de idade ainda não foram divulgados totalmente. Mas eu achei aqui o que eu queria olha, os evangélicos têm um perfil mais jovem. Quando a gente fala sobre essa questão da juventude relacionada muito mais com a política, né, e essa entrada, enfim, da política nas religiões. Então é isso, olha, quer ver? Entre católicos, a proporção variou entre 52% no grupo de 10 a 14 anos a 72% no grupo de 80 anos ou mais. Sim. Entre os evangélicos, a relação é inversa. A maior proporção, 31%, se encontra no grupo mais jovem, de 10 a 14. E no grupo de 80 anos, é a menor proporção, 19%. Pronto, agora você falou tudo. A velocidade, aí esse teto está longe de ser alcançado pelos evangélicos, porque vai morrer um monte de católicos, que são velhos. E vai ter a substituição. Vai estar morrendo. E aí vai vir uma nova geração, que já não vai se sensibilizar tanto com o catolicismo. Talvez se diga, olha, eu sou de uma religião xamanista qualquer, entendeu? Enquanto que os evangélicos estão na juventude, ou seja, eles têm muito tempo ainda para crescer e se multiplicar. Enquanto que está na Bíblia. Enquanto que os católicos morrerão. Sim. Então, mas irão para a vida eterna. A dificuldade em falar com um rapaz que nesse momento está aqui parado na Avenida Paulista, em cima de uma moto, esperando abrir como a gente diz aqui em São Paulo, o farol do trânsito, né? Tem não só a questão, como você está falando aí pelos números, não tem só a questão econômica, mas tem aquele Pablo Marsalzismo, né, que é o coach misturado com o pastor. Sim. Repara, a dificuldade que a esquerda tem em falar com essa faixa etária, esse recorte para as moças a mesma coisa. Né? Não, pegando aqui, pela maioria são meninos em cima da moto, mas você vai achar as meninas que estão entrando na faculdade hoje em dia, que não era um número tão grande, hoje isso se reflete também. É uma tarefa, uma grande tarefa. Olha só, mais dados para ajudar a gente a entender. Cor ou raça. Entre as pessoas brancas, 60% se identificam como católicos, 23% evangélicos, 8% sem religião. Pessoas com cor ou raça indígena apresentaram a maior proporção de evangélicos, 32%. Pessoas amarelas apresentam o menor. As maiores proporções de espíritas,
outras religiosidades e sem religião está entre pessoas de cor ou raça amarela. Então esse é o problema. Nós estamos vendo que se você quiser sobreviver na política, a esquerda vai ter que pegar e entender que quem representa hoje por a diversidade do Brasil são os evangélicos. Sim. Né? Sim. Então é isso, quer dizer, os trabalhadores mais pobres são evangélicos, os pretos e pardos são evangélicos. Então, quer dizer, são mais evangélicos, eu não quero dizer que todos são, mas são mais evangélicos. Então, se a esquerda quiser sobreviver, ela vai ter que falar com esses caras. E eu acho que, sempre digo isso e repito, enquanto a esquerda estiver tratando os evangélicos como se fossem uma coisa só, a gente vai estar completamente errado. Porque tem o Edir Macedo, tem o Silas Malafaia, mas tem um monte de pastores maravilhosos que não falam de política, mas tem aquele sentido comunitário, acolhe as pessoas e dão aquele apoio quando tem uma inundação. Quem está fazendo esse trabalho de solidariedade na periferia são essas igrejas pequenas, que é a solidariedade que a Igreja Universal não faz, porque a Igreja Universal ela gosta de fazer pregação em presídio. Por que ela gosta de fazer pregação em presídio? Porque no presídio ela tem um crescimento garantido, entendeu? Porque no presídio o cara ou vai ter que entrar para o crime, se ele não é, ou ele vai ter que entrar para uma facção, ou a única saída dele é virar evangélico. Então, para a Igreja Universal, é pescar num pesqueiro lotado de peixe. Sim. Agora, esses pastores na periferia, são eles que estão, por exemplo, na favela do Moinho. Quem é que estava lá junto com eles quando eles estavam sob ameaça de despejo? Quem é que estava? Era um pastor da Assembleia de Deus. Que abriu a porta, inclusive. Entendeu? Abriu a porta, falou com a gente, falou com eles e tal. Então, enquanto a esquerda não entender que o espaço evangélico ele é múltiplo, e em vez de querer convencer os caras a ser de esquerda, porque não se trata disso, é ajudar os caras que priorizam e que trabalham na vida comunitária. Aí a gente estabelece diálogo. É mostrar que a escolha política vai facilitar tal e qual a escolha por um apoio na igreja. Vai dar, se não a mesma porta, porque muitas vezes não é, mas vai dar outras portas. Não é a única porta para lhe bater quando a enchente acontece. É que eu acho que a gente cai num debate que eu vi acontecendo na última eleição, que é o seguinte debate. A esquerda deve atuar diretamente na religião, via realmente dar voz ou abraçar de alguma forma esses pastores que têm um alinhamento maior com o campo progressista, ou apenas pela economia a gente consegue acessar essa mulher negra de periferia evangélica e dessa forma conquistá-la. Eu acho que esse debate sempre foi posto ali. Para mim esse debate é o seguinte, é isso que eu vi lá na favela do Moinho. Sim. Esse pastor, ele não é de esquerda, mas ele estava junto com o movimento social ali, sim, que estava reivindicando moradia para aquelas pessoas. Os caras que se emocionaram com o Lula quando o ministro foi lá e falou, olha, nós vamos dar o financiamento para vocês e tal. Então, esse cara, ele não é um cara de esquerda, mas ele certamente não vai engrossar o discurso de ódio contra, sim, o Lula, entendeu? Essa que é a coisa. Entre ganhar o cara e pegar e mostrar que nós estamos juntos numa convivência e que, isso, olha, eu respeito, o Lula respeita as igrejas evangélicas, os movimentos sociais respeitam as igrejas evangélicas, respeita o senhor, né? Respeita o senhor que está aqui junto com esse povo, sim, entendeu? Então, a conversa tem que ser de outro jeito. Enquanto a gente estiver disputando para ver, olha, precisamos ganhar mais uns 15 pastores de esquerda, a discussão fica muito apequenada, sim, entendeu? Porque não está na vida real. E o problema é que eles estão na periferia. Quem não está, sim, é a esquerda. Para finalizar, Vinícius, quero te ouvir sobre isso tudo. Eu acho que é exatamente esse o diagnóstico. Às vezes as pessoas olham para o universo evangélico a partir dos seus líderes mais conhecidos, mas a cara do evangelicalismo brasileiro é aquela igreja pequena de bairro, frequentada por principalmente mulheres, pessoas pretas e pardas.
Então, não tem nada a ver com aquele pastor midiático ou algo do tipo. É ali na base que a maior parte dos pastores estão e oferecendo ali uma convivência, um aporte, uma presença na vida das pessoas naquele espaço. E é só a igreja que está ali naquele espaço. Está faltando também a esquerda se aproximar desse espaço social para poder, enfim, chegar perto dessas pessoas também numa relação de convivência, ainda que não haja uma conversão de pastores, vamos falar assim, para a esquerda do espectro político, mas uma convivência que vai gerar uma animosidade melhor e uma relação melhor entre, enfim, esses setores. Perfeito. Vinícius, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um abraço para você, até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau. Até.